últimos momentos ali com seus discípulos, Jesus diz a eles ali, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nesse texto, mas eu já falei isso algumas vezes, e eu queria relembrar a vocês que para entender minhas pregações, tem que ter cultura pop. Tem que saber de série, de filme, os filmes que eu... Mas eu queria falar sobre um que é muito famoso. Todo mundo conhece. Alguém aqui... Isso é um absurdo que eu vou perguntar. Mas alguém aqui nasceu de 2007 para frente, tipo assim, 2007, 2008, alguém que é de 2007? Não, só ali embaixo, né? Obrigado, senhor. Em 2007 eu tinha 20 anos, gente. Eu já era velho. Vocês estavam nascendo, crianças. 2007, por que eu estou perguntando 2007? Porque em 2007 aconteceu uma reviravolta no cinema nacional. Tudo por causa de um enviado. Um cara que trabalhava na produtora do filme vazou o filme. E esse filme foi copiado como nenhum outro na história desse país. E em toda a banca de camelô havia um DVD pirata de Tropa de Elite. Antes de sair no cinema, todo mundo já tinha assistido o filme. O filme foi um fracasso de bilheteria porque ele foi um sucesso de pirataria. O cara que trabalhava no estúdio, que estava produzindo o filme, vazou o filme, a versão final ali, que foi com aquele corte do Wagner Moura, que é o Capitão Nascimento, todo mundo conhece o Capitão Nascimento, narrando o filme. Se vocês já assistiram milhares e milhares de podcasts que o Rodrigo Pimentel, ou que o próprio Wagner Moura, ou que qualquer outra pessoa que estava envolvida ali no filme participou, eles contam essa história, que não era o Capitão Nascimento que faria a narração, era a narração do Ramiro, né, do personagem do Capitão, né, que depois vira Capitão. E esse filme, ele revolucionou a sociedade brasileira, eu diria. Porque ele foi um filme para criticar a polícia, mas ele acabou como um filme de exaltação ao trabalho da polícia. Todo mundo foi apresentado ali naquele momento, em 2007, ao Capitão Nascimento. Se você não foi em 2007, muito provavelmente quando você fez 18 anos, que é um filme um pouco pesado, você conheceu o Capitão Nascimento. E o Capitão Nascimento e a sua tropa de elite, baseado num livro escrito por, eu já falei, né, pelo Rodrigo Pimentel e pelo Capitão Batista, pelo Capitão Pimentel e pelo Capitão Batista. E ele relata muitos momentos vividos pelos militares que entram para a tropa de elite da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Né? E lá no Elite da Tropa, esse livro se transforma no filme do José Padilha, A Tropa de Elite, e todo mundo conhece o BOPE. Todo mundo, da noite para o dia, virou aspira. Né? Todo mundo, da noite para o dia, mesmo sem nunca ter atirado nem pedra na lua, sabia o que era um aspira, o que era uma bandoleira, o que era o 01, o que era o 06, o que era o saco. Né? Todo mundo sabia o que era estratégia. Todo mundo sabe falar estratégia em pelo menos 5 idiomas por causa daquele filme, né? Do grego estratégia. E aspira, você está dormindo, segura essa granada. Se você dormir, você vai me explodir. Você vai explodir o turno inteiro. Todo mundo sabia qual eram as marcas de fuzil, um AK-47. Todo mundo sabia o que era faca na caveira. Né? Todo mundo foi introduzido a N expressões que aquele filme nos trouxe. E as frases do Tropa de Elite, tanto do Tropa de Elite 1 quanto do Tropa de Elite 2, parece que elas viraram assim uma febre nacional, uma coisa fora do comum. Na época a gente teve acampamento de adolescentes, que era o BOP, né? O Batalhão de Operações Especiais de Jesus, né? A gente afogava adolescente, a gente botava adolescente na lama para comer coisa ruim. Era uma maravilha. Mas aquelas frases, elas ficaram na memória de todo mundo. Todo mundo repetia aquelas frases e repete até hoje. Porque elas, para além das frases do filme, para além de serem frases famosas, incorporaram no nosso linguajar. O linguajar militar parece que se tornou comum, né, para nós. Então todo mundo sabe o que é pede para sair. Né? Todo mundo sabe que você não é caveira, você é moleque. Tira essa farda preta. Bota na conta do Papa. Todo mundo sabe o que é botar na conta do Papa.
não vai subir ninguém, todo mundo sabe que é faca na caveira e nada na carteira, todo mundo sabe que quem quer rir tem que fazer rir, todo mundo sabe que nunca serão, jamais serão. Mas tem uma frase do Capitão Nascimento, quando ele está narrando que em cada momento que a tropa saía para conduzir alguma operação, ele recebia uma missão. E o Capitão Nascimento disse que missão dada é missão cumprida. Olha só que maravilha! Nem nos meus mais perfeitos planos teria saído tão bom. Missão dada... Eita, vocês já pregaram. Sabe por quê? Porque, gente, esse linguajar militar, ele pode ser comparado muito perfeitamente com a nossa vida. E aí eu queria que você abrisse lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Essa disciplina do serviço militar, essa disciplina que era imposta a todos os aspirantes a um cargo ali de soldado do Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro, ela pode ser traçada como um paralelo para as nossas vidas. E Paulo faz essa comparação. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele vai dizer que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Vou ler de novo. Acharam aí? 2 Timóteo, amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. A gente já sabe quem recrutou a gente. Nós já sabemos quem foi que nos chamou. Nós, desde criancinhas, aprendemos a famosa canção que o nosso general é Cristo. Nós já sabemos que o nosso general é Cristo. E como cabeça, como comandante em chefe, como general, como aquele que não tem nenhum superior acima dele, ele foi muito enfático na sua voz de comando sobre o que é que ele espera de nós como seus soldados. E essa ordem, essa comissão, esse envio, essa missão nos dada, está lá em Mateus capítulo 28, está lá em Marcos capítulo 16, mas vocês já conhecem. É interessante que Jesus podia ter escolhido o que nós chamamos de a grande comissão. Ele podia ter escolhido qualquer momento para falar sobre isso. Qualquer momento do seu ministério poderia ter sido escolhido por Jesus para trazer aos seus discípulos aquela ordem tão importante. Ou a ordem importante. A grande comissão. Jesus podia ter escolhido falar isso depois do seu primeiro milagre. Imagina, Jesus transforma a água em vinho e logo depois ele diz assim, olha, vocês viram o que eu acabei de fazer? Então vão por todo mundo e preguem a boa notícia que o Messias veio. Ele é poderoso. Ele transformou água em vinho lá em Caná da Galileia. Mas não. Jesus podia ter escolhido o exemplo da mulher samaritana. Quando estava no poço, e a gente canta Tu és, né? Aquela música que ninguém nunca ouviu. E depois daquele momento, o que é que aquela mulher faz? Depois daquele encontro com Jesus, aquela mulher sai da sua cidade, como a primeira missionária da história, aquela mulher traz aos pés de Jesus toda a cidade. Jesus podia ter dito aos seus discípulos, olha, enquanto vocês foram comprar comida, essa mulher foi e trouxe a cidade inteira aos meus pés. Vão, façam como ela, preguem a boa notícia que vocês encontraram o Messias. Vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não. Ou Jesus podia ter escolhido um momento que ele desceu do Monte da Transfiguração. Imagina, os discípulos vivem uma experiência transcendental. Eles veem Jesus glorificado e está ali Elias e Moisés. Imagina a experiência, o monte tremendo, ninguém via nada, estava tudo escuro, era raio saindo lá de cima e desce lá os três com Jesus. Jesus podia ter dito assim, olha, Pedro, Tiago e João, pega o barquinho e prega o evangelho a toda criatura. Mas não. Jesus escolhe viver todo o seu ministério. Jesus escolhe cumprir em si todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus escolhe estabelecer a nova aliança em seu sangue. Jesus escolhe morrer de forma humilhante e violenta. Jesus escolhe, depois de ressurgir dos mortos, para só então, glorificado pelo Pai, depois de ter vivido tudo, ele deixasse aos seus soldados a ordem mais importante que ele tinha e que ele queria que fosse rigorosamente cumprida. Não era uma ordem qualquer. Não era uma hora qualquer. Jesus foi muito intencional
em falar aos seus discípulos momentos antes de ser assunto aos céus. E Jesus estabelece na grande comissão um privilégio. Essa ordem, essa missão é para nós um privilégio. Um privilégio de que pessoas falhas façam parte do grande plano de Deus. Do grande plano de Deus para reconciliar consigo mesmo o homem caído. O grande plano de Deus, prometido lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando um nascido de mulher iria esmagar a cabeça da serpente. O movimento de Deus em direção ao homem a fim de restabelecer consigo aquilo que foi destruído pela queda. Tem na grande comissão o capítulo em que o próprio homem passa de pecador condenado a soldado justificado. Nós, antes pecadores, agora somos transformados e condenados em agentes de transformação do reino de Deus. É na grande comissão que isso acontece. E aí, John Stott disse que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, ela é um mandamento a ser obedecido. E Charles Spurgeon afirmou que cada cristão ou é um missionário ou é um impostor. Rejeitar a responsabilidade da grande comissão é rejeitar a própria essência do discipulado cristão. Duro, né? Que dureza. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Mas diante dessa verdade, diante dessas duas grandes verdades que nós acabamos de ler, de que a grande comissão não é uma opção, ela é uma ordem, um mandamento, e de que ou se é um missionário ou se é um impostor, qual é a nossa reação ao texto de Mateus, capítulo 28, de Marcos, capítulo 16? Qual a nossa resposta à ordem do general? Imagine que você é um militar e o seu general te dá uma ordem. Como que você reage? O que é que você prontamente faz? Quando Jesus nos convoca no alistamento às suas fileiras, nós dizemos que Ele é nosso Senhor. Nós enchemos a boca para dizer que Jesus é o nosso Senhor. E Ele dá uma ordem muito clara sobre qual é a nossa missão. A nossa resposta é a mesma resposta do Capitão Nascimento. Porque o Capitão Nascimento olha lá para o comandante dele, vê o plano lá, que quer colocar o Papa lá no morro para dormir na casa do arcebispo. O que é que o Capitão Nascimento diz? Capitão, isso vai dar? É. Mas o que é que o Capitão Nascimento faz? Obedece a ordem. Não questiona, obedece. Missão dada é missão cumprida. Jesus, o nosso general, nos dá uma missão. Qual é a nossa resposta? O que é que nós fazemos com relação ao que o nosso general nos ordenou? A verdade é que a gente começa a arrumar um monte de desculpa. E nós colocamos nós não chamamos de desculpa porque desculpa é uma palavra feia. Nós dizemos que nós temos algumas barreiras pessoais. Ou nós dizemos que nós temos justificativas, motivos justos. Ou nós queremos justificar a nossa falta com relação à ordem que nós recebemos. Nós colocamos 1 milhão de empecilhos diante da ordem que Deus nos dá. Nós queremos justificar por que não fazemos. Porque não fazemos. Nós não fazemos. Ir para o GAN é uma coisa que você pode fazer. Uma. Você não vive no GAN. Você vive na sua vida. Segunda-feira você vai trabalhar, você vai para a universidade, você vai fazer um monte de coisa. Você não é um agente de transformação do reino de Deus só no final de semana do GAN. Você é todo dia você. Deus não te chamou para ir só para o GAN. Alguns têm chamados específicos transculturais. Está aqui, Tainá e Ítalo. Vocês são maravilhosos. Mas Deus nos chama a sermos missionários. Todos os dias. Todos os dias. E nós continuamos a criar justificativas, desculpas esfarrapadas para prestar contas a Deus. Ou queremos prestar contas a alguém que está do nosso lado. Ou ao pastor. Ou ao nosso líder. Ou ao nosso líder de R3. Ou a qualquer coisa, a qualquer pessoa que nós achamos que precisamos prestar contas porque nós não fazemos.
E aí fica uma reflexão para nós também. O que nós, como igreja e como juventude, estamos fazendo. Ir para o GAN, primeiro passo. É o primeiro passo. Mas quais são as justificativas? Quais são as desculpas que nós damos? Olhe para você, se analise. Eu queria conversar com vocês sobre algumas que são famosíssimas. E talvez você use bastante, porque eu uso. Já usei e continuo usando. E aqui confesso o meu pecado diante de vocês. Mas a primeira delas é a timidez. Eu sou muito tímido. Eu tenho dificuldade de falar com as pessoas. Você não está nem me ouvindo aí. É porque eu tenho... Acorda. Gente, Deus me deu um privilégio maravilhoso. Eu sou pai de 3 meninas assim, incríveis. Uma completamente diferente da outra. Nunca vi para ser tão diferente. Mesmo pai, a mesma mãe, 3 formas diferentes, 3 criações iguais para pessoas completamente diferentes. Vivian, mais velha. Maravilhosa. Vivi é extremamente comunicativa. Ela se comunica muito bem, ela senta aqui, ela vai conversar com você, parece uma adulta. Ela tem 10 anos, mas ela parece uma adulta. Ela senta aqui, bate papo, tal, conversa, daqui a pouco ela já sabe seu nome, se ela tivesse o WhatsApp já lhe adicionava, já estava num grupo com você e as amigas dela, são as BFFs, elas marcam coisas, os pais não sabem, elas são assim. E Vivi, ela é uma líder nata, por natureza, é dela. É engraçado, a gente, durante algum tempo, durante a pandemia, nós educamos as crianças em casa, nós fizemos homeschool, e foi uma experiência maravilhosa. E a gente fazia parte de uma comunidade que se reunia aqui na igreja. E as crianças vinham para cá uma vez por semana, e uma vez uma daquelas crianças chegou para o pai, para a mãe, e disse assim, mãe, estavam estudando sobre Napoleão Bonaparte na época. Mamãe, eu conheço uma líder maravilhosa, assim, ela é incrível. A mãe ficou curiosa. Quem é, menino? É Vivian, mamãe. Vivian, ela é uma líder. E a mãe foi observar. Vivi reunia todas as crianças e ela dizia como é que ia ser a brincadeira. Ela é essa criança, certo? Vivian é essa criança. Laura é a mais nova. Gente, não sei como é aquela criança tem tanta energia. Eu fui pai velho, né? Tô com 30, vou fazer 37. Eu vou fazer 37 e Laurinha tem 2. Imagina aí, para eu dar conta de correr atrás da menina mais pinga-fogo que eu já vi na minha vida. Laura é ligada no 220, da hora que ela acorda, a hora que ela vai dormir. Ela vai dormir junto com as irmãs, pulando em cima das irmãs. As irmãs estão tentando dormir e ela está pulando em cima das irmãs. Laura é elétrica, ela é a mais engraçada de todas. Com 2 anos ela mata a gente de rir. Ela é maravilhosa. Laurinha é coisa linda. Ela chega aqui, ela também vai conversar com você, ela é mais extrovertida, ela conversa, fala, grita que é uma beleza. É da família do pai mesmo. Fala alto que Jesus é amado. E tem Elis. Elis tem 6 anos. É de longe a mais introvertida de todas. Elis vai chegar aqui, vai ficar quietinha, vai sentar ali na cadeira, vai dar um pio, você não vai ouvir a voz dela, ela vai embora. Isso porque ela é extremamente introvertida e ela é muito, muito, muito tímida. Elis é a pessoa mais tímida que eu conheço e Elis tem 6 anos. Há 2 semanas atrás a gente estava no nosso culto doméstico e Elis disse, a gente pergunta ali se tem motivo de oração e Elis disse assim, papai, eu queria orar. Papai, eu queria orar para que Deus tire a minha timidez. Elis, com 6 anos, identificou que a timidez é um problema para ela. 6 anos. Quantos anos você tem? Há quantos anos você usa a desculpa da timidez para não fazer aquilo que Deus mandou você fazer? Elis, com 6 anos, identificou que a timidez não é um problema que ela carrega, não é um traço de personalidade, não é algo que ela desenvolveu. Ela é assim, gente, ela é uma criança maravilhosa, ela é um doce de criança, mas ela se retrai e ela identificou que aquilo impede dela viver coisas melhores, dela conhecer gente nova, dela ter novos amigos, dela fazer novas amizades, dela poder conhecer pessoas novas
e conversar com pessoas. Ela ama pessoas, mas ela é muito tímida, ela é retraída. Ela diz, papai, eu quero orar para que Deus quebre isso. E nós, com 37 anos na cara, continuamos usando a desculpa da timidez para dizer que nós não falamos de Jesus para nossos amigos porque nós somos tímidos. Porque nós temos dificuldade. E se você é uma pessoa tímida, eu quero dizer que eu te entendo. Porque eu também sou. Sim, eu sou uma pessoa tímida. Tá aqui na frente não me faz mais corajoso do que você. Eu tenho facilidade para falar, para me comunicar. Mas eu sou uma pessoa tímida. Eu não tenho facilidade para fazer novos amigos. Não tenho. Eu tenho facilidade para cultivar os que eu já tinha. Os meus amigos próximos, assim, que são de dentro da minha casa, eu carrego desde a minha infância. Eu tenho facilidade para falar. Eu consigo me expressar. Consigo expressar melhor até escrevendo do que falando. Então, se você é tímido, eu quero dizer que eu te entendo. Mas que em nome de Jesus chegou a hora de quebrar essa desculpa que você criou para você mesmo. De que você não fala, de que você não cumpre a missão, que você não cumpre a grande comissão por causa de timidez. Jesus morreu por você nu. Timidez precisa ser quebrado em nome de Jesus. Elis reconheceu com 6 anos. Talvez você hoje com 20, 25, 30, 37, acho que eu sou mais velho, ganhei. Chegou a hora de quebrar isso. Amém? Outra desculpa muito famosa que nós criamos, outra justificativa que nós damos é a justificativa do medo. Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo. Medo de falar, ou eu tenho medo do grande público, eu tenho medo de microfone, eu tenho medo de chegar nas pessoas. A Palestina do primeiro século, onde Jesus vivia, era uma comunidade, era uma cultura baseada em vergonha e honra. E a nossa cultura hoje é baseada em status e posição social. Parece a mesma coisa, mas é bem diferente. Vergonha e honra era cultivada dentro de um relacionamento familiar. Status e poder e posição social nós estabelecemos da porta da nossa casa para fora. Isso pode ser pelo dinheiro que nós temos ou pela influência que nós exercemos sobre as pessoas. Hoje em dia, na época das redes sociais, pela quantidade de seguidores que nós temos, pelas quantidades de likes que tem nas nossas fotos no Instagram, por quantas pessoas nos seguem no Twitter, por quantos views nossos vídeos dão no TikTok. Toda a nossa reputação pode ser afetada, a quantidade de seguidores que nós temos pode ser afetada por irmos de encontro a uma posição pré-estabelecida, a uma cultura vigente. Se a gente bater de frente com algo que é socialmente imposto, nós podemos sofrer sanções sociais. Isso é amedrontador, nos dá medo perder seguidores. Mas falar de Jesus, cumprir o que Jesus nos deixou como ordem, como missão, é mais importante do que a quantidade de seguidores que você tem? Ou Deus te deu todos esses seguidores que você tem para que você faça isso? As redes sociais podem ser uma ferramenta para nós colocarmos em prática a ordem que Deus nos deu. Todo esse contexto sobre falar de Jesus num ambiente completamente secularizado pode ser realmente amedrontador. Mas pare e pense. Foi exatamente isso que Jesus enfrentou. Naquela sociedade baseada em vergonha e honra, Jesus não se importou em ser reconhecido por ninguém, por nenhum dos poderosos. Nasceu numa estrebaria, morreu numa cruz. Jesus abriu mão de toda a honra que poderia ter. Quando chega em Nazaré, ele diz que um profeta não tem honra na sua própria terra. Jesus não teve honra do dia que nasceu ao dia que morreu. E no dia que morreu, expôs a maior vergonha. A vergonha inimaginável.
só para cumprir fielmente a missão que o Pai tinha lhe dado. Porque missão dada é missão cumprida. Se nós alegamos que esse medo nos trava, nós estamos muito mais apegados às nossas posições sociais. Nós estamos muito mais apegados aos negócios dessa vida que Paulo fala lá em 2 Timóteo, do que realmente é o amor que nos salvou. Primeira carta de João, João vai dizer que onde o amor está, o amor lança fora todo o medo. Então, se nós temos medo de falar de Jesus, é porque nós não nos apegamos ao amor que nos salvou. Eu tenho medo. Todo mundo sabe que eu sou um cagão. Eu tenho muito medo. Medo de altura. Eu tenho medo de altura. Muito medo de altura. Muito. Primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, vou contar uma historinha, né? Contador de histórias agora. Tu é um anjo, sabia? Teu galardão aumentou uma pedrinha. Primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, olha como primeira vez. Fui duas. Primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui com os meus pais. Era solteiro ainda há um tempo. Primeira vez que eu fui lá, eu disse... a gente chegou no bondinho do Pão de Açúcar. Vou contar pra vocês como é. Vocês não foram lá, vocês não têm. Brincadeira. Mas lá, chega numa base lá embaixo, e você paga caro pra caramba pra subir naqueles bondinhos e ir lá pra cima ver como é que é o negócio. Lá, vista e tal, tirar umas fotos, e voltar. Eu disse, eu não vou pagar, porque eu tenho muito medo de ir nesse negócio. Meu pai já ia dar uma economizada boa aí. Aí ficou eu e minha mãe embaixo. A gente ficou conversando, uma beleza. Meu pai e minha irmã subiram, foram lá em cima, tiraram foto. Que é lindo. Perfeito. A mim, nem influi, nem contribui. Aí eu fui outra vez, já casado. Tinha 6 meses de vida. Olha só. Imagina, um casal no Rio de Janeiro, cidade tranquila, né? Quase não tem tiroteio com uma criança de 6 meses. Aí a gente foi e a Amanda disse, você vai subir. Gente, Deus bota uma mulher na vida da gente, né? E lá vou eu, fui, comprei o negócio, continuava caro, mais caro ainda, e fui. Gente, não bondinho quando você entra, tem aqueles ferros que saem no ônibus, tem um no meio do bonde, eu fui assim, ó. Segurando naquele negócio como se eu me agarrasse a minha vida ali. Mas eu cheguei lá em cima. E, gente, valeu a pena. É uma das vistas mais espetaculares que o ser humano pode contemplar com seus olhos. Que cidade linda. Tinha tiro voando? Tinha. Mas isso é uma besteira. Tinha flamenguista lá, desgraça, mas isso é uma bobagem. A gente até faz parte, né? Coisa feia. Tem coisa bonita e coisa feia. Mas, gente, que negócio espetacular. Que lugar lindo. A natureza. Os céus proclamam a glória de Deus. Naquele dia eu pude contemplar Deus. Mas eu só pude contemplar Deus porque eu venci o meu medo. Eu deixei o meu medo de lado. Eu me agarrei ao amor. Ao meu amor, à minha mulher. Que disse, você vai, canalha. Eu não vim aqui só para subir com a criança de 6 meses. E eu subi. E vale a pena. Vale a pena nós enfrentarmos os nossos medos. Vale a pena a gente enfrentar uma sociedade que vai de encontro, vai contra o que nós pregamos. Vale a pena a gente perder seguidores. Vale a pena a gente se indispor com pessoas. Vale a pena a gente criar novos laços, a gente chegar em novos lugares, a gente experimentar coisas novas. Vale a pena cumprir o que Deus nos ordenou. Vale a pena cumprir a missão que Deus nos dá, porque missão dada é missão cumprida. Outra desculpa que a gente arruma. Deixa eu só falar para vocês. Abre aí a sua Bíblia em Atos 20 e 24, antes da gente passar. Atos 20 e 24. Paulo está falando lá e ele vai dizer o seguinte. Acharam aí? Livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Ele diz assim, ó. Em nada considero a minha vida, ou a vida preciosa para mim mesmo,
desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, o evangelho da graça de Deus. Paulo não estava nem aí para a própria vida. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de naufrágio, eu não tenho medo de romano, eu não tenho medo de guilhotina, de forca, de chicote, eu não tenho medo de nada. Minha vida, não é preciosa, contanto que eu cumpra a missão que o meu general me deu. Essa precisa ser a nossa atitude. Terceira desculpa que a gente inventa é a nossa falta de preparo. Talvez você não seja tímido, talvez você não tenha medo de perder prestígio, talvez você não se enquadre em nenhuma dessas duas categorias, mas você se acha muito novo. Porque eu me converti agora. Eu sou muito novo na fé. Eu não sei de nada. Como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou estar pronto? Deixa eu te contar uma notícia. Deixa eu te dar uma notícia. Nós nunca vamos estar à altura da missão. Nós nunca vamos estar prontos. Nós nunca vamos estar acabados. Nós estamos em pleno processo de transformação. Nós somos uma casa em obras. Meu Deus, que coisa, isso me persegue. Uma casa em obras. Nós somos uma obra inacabada. Até o dia caminharmos, até o dia que encontraremos com Ele, seremos feitos perfeição. Mas nós nunca estaremos à altura da missão. Nunca. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Deus decidiu usar pessoas imperfeitas para fazer cumprir o seu propósito de reconciliar o homem com Ele mesmo. Deus escolheu usar gente como eu, como você. Foi esse o ministério que Ele nos deu. O ministério que Ele deu a todos nós é o chamado ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, Paulo vai dizer assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus nos fez embaixadores e nos deu o ministério da reconciliação. A palavra da reconciliação. Deus escolheu pessoas, gente como eu, para fazer parte da sua própria obra, do seu próprio ministério de reconciliar o homem consigo. Eu antes pecador, agora feito soldado de Cristo. Eu antes nada, eu antes condenado, hoje alçado à posição de servo. Esse foi o ministério, o trabalho, a missão que Deus nos deu. Deus podia ter usado anjos. Gente, Deus podia ter feito com um anjo. O trabalho ia ser, primoroso. Ia ser, lindo. Imagina um montão de anjos batendo as asas, com aqueles olhão assim. Se converta. Mas Deus escolheu você. Olha que incrível. Deus te escolheu. Te chamou pelo teu nome. Te resgatou. Você antes não era nada. Agora você é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você antes nada, agora sacerdócio real. Você antes condenado, agora servo, filho, povo escolhido, nação santa. Gente, essa é uma obra miraculosa. É um escândalo. A graça de Deus é um escândalo e Ele faz com que nós façamos parte disso. Deus escolhe gente imperfeita, Deus escolhe pecadores, Deus escolhe gente que precisa de conserto para consertar. Deus escolheu mulheres samaritanas. Deus escolheu Pedros, intempestivos, iracundos, negadores. Deus escolheu Davis, adúlteros e sanguinários. Deus escolheu Abraão, mentiroso. Deus escolheu Tomé, incrédulo. Deus escolheu Tiago, João, gananciosos por status celestiais.
Deus escolheu Moisés, gago. Deus escolheu Gideão, medroso. Deus escolheu Netão, Sinara, Juliane, Lucas, Toninho, Gabi, Ítalo, Tainá. Deus escolheu Igor. Deus escolheu Lucas. Fracos, falhos, pecadores, mas pela graça eterna se apresentam nas fileiras do seu general. Porque missão dada é missão cumprida. Outra justificativa que a gente dá é o tempo. Só para não aprender aqui. Estou no tempo ainda. Essa é uma justificativa que já nasce morta. Essa é uma desculpa que nasce morta. Em primeiro lugar, porque quem criou um dia com 24 horas foi Deus. E Deus é perfeito. E Ele não ia fazer um dia com menos tempo do que você precisa. Perfeito? Daí a gente já mata. O dia tem 24 horas porque você precisa só de 24 horas. Você não precisa mais do que isso. Deus é perfeito. Em segundo lugar, e essa justificativa nasce morta depois que inventaram isso aqui. Não o relógio, mas o seu celular. Depois que inventaram o celular e colocaram nele um negócio chamado 4G, 5G, 3G. Depois que isso aqui foi inventado, toda a sua desculpa de tempo foi aniquilada. Gente, olha que homem maravilhoso que está ali na porta. Mas... A parte esta aqui. Só passar o lixo. É o coronel, né? É missão dada. Gente, a gente perde tempo nisso aqui e é uma brincadeira. Já experimentou olhar aí quanto é o seu tempo de uso só de rede social? Tem medo, né? De ver? Tem medo de olhar? Antes de apagar minha conta no Instagram, eu olhei. Eu perdia por dia quase 3 horas do meu dia só no Instagram. Só no Instagram. Fora o WhatsApp, YouTube, Twitter. 3 horas do meu dia eu perdia no Instagram. Faça esse exercício hoje antes de dormir. Eu sei que você vai olhar seu celular antes de dormir, na sua cama, quando você se deita, ao invés de deixar o celular fora e a higiene do sono. Olha quem está falando, como se eu não fizesse isso. A gente, isso aqui nos rouba. Todo mundo diz que tempo é dinheiro. E a gente é roubado por nós mesmos. Nós somos roubados. Olha o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Depois vocês abrem aí, mas anotem. Efésios 5, 15 e 16 diz assim, ó. Cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Algumas versões dizem assim, ó, aprendam a remir o seu tempo. Aprendam a administrar o seu tempo. Nós somos roubados todos os dias por nós mesmos. Eu sei que as pressões da nossa época são outras. Eu sei que você tem pressão no seu trabalho, eu sei que você tem pressão na sua faculdade, eu sei que você tem pressão na sua casa, eu sei que você tem pressão até na igreja. Mas nós precisamos andar como pessoas sábias. Nós precisamos aprender todos os dias a controlar, a aproveitar, a remir, a administrar o tempo que o Senhor nos dá nessa terra. Nós temos tempo sobrando. Sobrando. Se você dormir 8 horas no seu dia, ainda vai sobrar um tempão para você cumprir a missão que te foi dada. Eleja prioridades. Viva para agradar aquele que te alistou. Lembra do texto lá de 2 Timóteo? Viva para agradar o Senhor que te alistou nas suas fileiras. Foi Deus mesmo que nos alistou em seu exército. Foi o Senhor mesmo que nos deu uma ordem muito específica para que nós possamos ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Viva para agradá-lo. Eleja prioridades. Cuide do seu tempo. A gente não tem tempo para perder com bobagens desse mundo. Vou fazer uma pergunta muito específica para você. Mas
mas que eu quero estender para todo mundo. Por que você é dentista? Não precisa me responder, não. Por que você é dentista? Por quê? Por que você é profissional da educação física? Por quê? Por que você é arquiteta, design, show? Por quê? Deus não nos chamou para ter duas vidas. Deus nos deu uma vida só. E nessa vida que Ele nos deu uma ordem. Se Deus te chamou para ser dentista, você tem uma missão como dentista. Não é consertar os dentes de todo mundo e tirar a cara e das bocas dos meninos. Mas é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Deus nos dá ferramentas. A sua profissão é uma ferramenta. O lugar onde Deus te colocou é uma oportunidade. Deus nos fez diversos. A multiforme graça de Deus se expressa hoje aqui de uma maneira tão maravilhosa, tão linda. Olha como vocês são diferentes e lindos. Olha aqui as três irmãs Meirelles, embora idênticas, né? Cada uma linda do jeito, cada um de seu jeito. É a multiforme graça de Deus. Deus se revela de maneiras diferentes para fazer uma coisa. Fazer o seu filho, o seu nome conhecido, para que ele possa reconciliar consigo mesmo todo homem. E o homem todo. Mas isso é papo para outra hora. Fique em pé para você achar que está terminando. Durante muito tempo, foi atribuída a São Francisco de Assis uma famosa frase, que é a seguinte: todo mundo já ouviu. Pregue o evangelho em todo tempo, se necessário, use palavras. Todo mundo já ouviu e essa frase é atribuída a São Francisco de Assis, só que ele nunca disse isso. Ele nunca disse isso porque isso não é verdade. Quando Jesus nos dá um imperativo da grande comissão, ele diz: preguem. Ele diz: falem. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3, ele usa uma expressão muito linda. Eu amo essa expressão. Paulo diz: vocês são carta. Vocês são como uma carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós somos cartas. E nós precisamos estar abertos para sermos lidos. E a carta que nós carregamos é a carta do Evangelho de Jesus Cristo. Nós somos uma carta do Evangelho de Jesus Cristo. Nossa vida precisa ser essa carta a respeito do Evangelho. Nós precisamos sim viver vidas diferentes, vidas separadas, vidas santas. Nós precisamos sim ser testemunhos vivos da obra redentora de Deus. Nós precisamos ser testemunhos do chamado específico que Deus nos deu. Nós precisamos ser esse exemplo, mas nós precisamos abrir a nossa boca. E a nossa voz precisa ser ouvida. Nós precisamos trazer de volta à mesa filhos pródigos, como um dia nós fomos. Filhos que estão distantes da mesa do seu pai. É responsabilidade minha e sua trazer esses irmãos que estão longe da casa do pai de volta à sua mesa. Se o que o Capitão Nascimento afirmou pode ser aplicado na nossa vida cristã, se missão dada é missão cumprida, então a interrogação que tinha lá na arte da pregação, ela precisa ser retirada. Não há dúvida. Deus nos deu uma missão, e missão dada é missão cumprida. Essa missão vai ser cumprida quando você vencer a sua timidez, quando você deixar de lado o seu medo, quando você se dispuser a fazer e não a fugir, ou quando você remir melhor o seu tempo,
ou quando você colocar e deixar de lado e quebrar qualquer barreira que você tem imposto a você mesmo. Que você mesmo tem criado como desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Aí a missão dada vai ser cumprida. Analise você. Analise você mesmo. Olhe para dentro. O que é que precisa ser mudado para que uma missão dada seja uma missão cumprida? Deixa eu orar por você. Baixe sua cabeça. Feche seus olhos. Jesus, nessa noite nós queremos chegar ao trono da tua graça mais uma vez, humildemente, Senhor, pedir e clamar pelo teu perdão sobre nós. Nós precisamos e carecemos da tua graça, somos pecadores, Pai. Nós erramos sempre, a nossa natureza é má, nós somos naturalmente inclinados ao pecado, Senhor, mas nessa noite nós queremos nos render ao Senhor, nos render à tua graça, humildemente nos chegarmos ao Senhor, aos teus pés, Pai. Adorar o teu santo nome, dizer que tu és santo, que tu és poderoso, Pai. Então, Deus, nessa noite eu clamo pelo teu perdão sobre nós. Nos lava, Senhor, nos limpa mais uma vez, nos purifica de todo pecado, Senhor. Queremos, Senhor, confessar o nosso pecado diante do Senhor, porque tantas vezes temos fugido de cumprir a tua missão. Tantas vezes temos fugido do teu chamado, Senhor. Tantas vezes, Senhor, corremos, Pai. Temos medo, nos apegamos às nossas posições sociais, nos apegamos aos nossos lugares, às nossas raízes, às nossas famílias. Mas Deus, o Senhor mesmo disse que aquele que não deixa nem o pai e a mãe para te seguir, Senhor, não é digno do Senhor, Pai. Nós queremos, Pai, nos render diante de Ti. Rendermos completamente o nosso coração diante do Senhor, Pai. E agarrar-nos, Senhor, nos abraçarmos à Tua missão, à Tua ordem, ao Teu chamado para nós, Senhor. Chega de fugir, Senhor. Chega de correr, Pai. Nós queremos confiar na Tua palavra que o Senhor estaria conosco todos os dias. Queremos ter o coração firmado em Ti, Senhor, sabendo que Tu tens o melhor para nós, Senhor. Que vale a pena vencer o nosso medo, Pai. Que vale a pena vencer a nossa timidez, Senhor. Que vale a pena falar e proclamar o Teu Evangelho, Senhor. A nossa oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos use como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos ser um canal, possamos ser embaixadores, cartas vivas do Teu Evangelho. Que a Tua salvação chegue em lugares que nunca se poderia imaginar por causa de cada um que está aqui, Senhor. Pessoas possam ser trazidas à Tua mesa, irmãos nossos, filhos pródigos, filhos distantes, que não estão assentados à Tua mesa. Senhor, possamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, celebrando a Tua vitória. Usa-nos, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, gente. Pode sentar, gente? Sim.